Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e fomos sarados. Obrigada, Senhor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei a ti, Jesus, tua minha vida, Senhor. Boa noite, meu querido, minha querida. Sejam todos bem-vindos nesse domingo à noite para esse encontro, onde esse encontro tem sido marcado por Deus na minha vida, na sua vida, para nós podermos juntos louvar o seu nome e ouvir aquilo que Deus quer falar e dizer para cada um de nós. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado na abertura desse culto para as nossas vidas. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Puxa, que abertura fantástica ler esse trecho e nós entendermos que nosso culto é somente para a glória de Deus. Curva a sua cabeça comigo e oremos juntos. Ó Pai, nessa noite, ao entrarmos na Tua presença, entendemos, Senhor, que o Teu grande amor nunca poderá ser retirado de nós por conta do seu caráter. E nós, Pai, agradecemos por conta disso. E a Ti, Senhor, e unicamente a Ti,
nós rendemos culto nessa noite e no decorrer das nossas vidas. Que cada aspecto, Senhor, desse encontro dessa noite possa refletir a Tua glória e grandeza e o culto que nós prestamos de volta a Ti em louvor, gratidão e adoração. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém,
Nosso momento missionário dessa noite, nós queremos focar em parte do ministério que acontece em Málaga, na Espanha. Vocês vão lembrar que nossos missionários, Pastor Gelson e Cláudia, estão ali atuando junto com a Parque Vitória Church, e dentro ali das suas instalações, ali no prédio grande, tem ali uma academia, onde tem uma proposta de trabalho chamado Total Fit. Vamos ouvir um pouco neste vídeo como que está sendo gerido isso pela filha do pastor Gelson, pelo genro, e como que Deus está usando esta proposta para alcançar vidas e almas com o Evangelho de Jesus. Olá, Igreja de Cambuí. Nós agradecemos muito a vocês por esse tempo missionário e nós queríamos hoje falar um pouco e apresentar o ministério da Gabriela, nossa filha, e seu esposo Dan. Eles estão fazendo um ministério lindo aqui em Málaga, con Total Fit. Hola Iglesia, soy Gabriela y os voy a contar brevemente en qué consiste Total Fit. Olá, Igreja, eu sou a Gabriela e vou contar um pouco sobre o Total Fit. Total Fit surgió en el este europeo hace unos años. Total Fit começou no leste europeu, faz uns anos atrás, y se ha ido expandiendo por toda Europa. e foi indo por toda a Europa. Y el propósito de Total Fit es unir comunidad y deporte. E o propósito principal de Total Fit é unir a comunidade e o esporte. Para que entendáis un poco lo que es Total Fit, Para que vocês entendam um pouco o que é Total Fit, aquí entrenamos con peso, con fuerza, aqui nós fazemos treinamento com pesas, com força, lo que llamamos cross training. o que nós chamamos cross training. Pero para poder crear esta comunidad, Mas para podermos criar essa comunidade, no solo entrenamos juntos, não só temos esse treinamento juntos, también creamos momentos o eventos não só isso, senão que temos esses momentos e eventos, pontes, donde unimos a la gente y pasamos tiempo con la gente onde nós unimos as pessoas e passamos tempo com essas pessoas, para escuchar lo que quieren decir, para escuchar sobre sus vidas, para escutar o que elas querem dizer, o que as necessidades que elas têm, suas vidas. y eso hace que creemos vínculos con ellas. E isso faz com que nós possamos ter laços com elas. Intentamos que la persona no solo se cuide de manera física, Não somente o cuidado físico, pero también un cuidado emocional y espiritual. senão que cuidado emocional e cuidado espiritual. Y a través de tips semanales y consejos y seguimiento, E através de alguns conselhos, segmento, intentamos cuidar a la persona de manera total. nós tentamos cuidar da pessoa no integral. Inauguramos nuestro Total Fit hace 3 años, en el 2018. Em 2018, nós inauguramos, faz 3 anos, o Total Fit. Y hemos tenido varios obstáculos y han habido diferentes momentos. Não foi fácil todo esse começo, houve muita luta, muitos obstáculos, Pero podemos decir que hemos consolidado una comunidad a día de hoy. mas podemos dizer que no dia de hoje nós temos uma comunidade aqui. Y esta comunidad está formada por 100 personas que vienen a entrenar todas las semanas y a formar parte de Total Fit. E essa comunidade está agora mesmo com 100 pessoas que fazem parte do Total Fit e dessa comunidade. Y queremos agradecer al pastor Elías y a toda la iglesia Nós queremos agradecer ao pastor Elias e a toda a igreja de vocês por las oraciones, por el apoyo, pelas vossas orações, os apoios que vocês têm dado, a toda la obra misionera que podemos realizar aquí en Málaga. a toda a nossa obra missionária que nós estamos realizando e em toda a Espanha, mas principalmente aqui em Málaga. Como é bom nós podermos ver e ouvir um pouco sobre essa proposta de trabalho onde usa-se o esporte e a saúde
para poder criar ali uma comunidade de gente onde há abertura para falar de Jesus Cristo. Veja que estratégia maravilhosa. Quem sabe você, meu querido irmão e irmã, não pode pensar em estratégias a partir daquilo que você faz no seu dia a dia, dentro da sua profissão, o seu hobby, sua área de interesse, usar disso uma maneira de você falar de Jesus dentro de contextos naturais com agrupamento de gente na sua vida. É um privilégio nós podermos não apenas trabalhar junto com os nossos missionários e sustentá-los, mas orar por eles também. Já já nós vamos orar por esse trabalho ali em Málaga. Nós temos também o privilégio de ofertar, não apenas para o sustento de missões em geral e os nossos missionários em particular, mas também para toda a obra de Deus. Use desse momento para você retirar uma parte daquilo que Deus tem dado para a sua mordomia, para abençoar o reino dele. Segundo aos Coríntios 9:7 nos lembra que cada um deve contribuir de acordo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não com tristeza e nem com constrangimento, porque Deus ama quem contribui com alegria. Meus queridos, tem sido uma alegria nós podermos contribuir para Deus semanalmente e mensalmente, de acordo com aquilo que tem dado a cada um de nós. Então use desse momento para glorificar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo. Oremos. Pai, queremos agradecer. Que privilégio nós temos de poder participar do Teu reino dessa forma. Colocamos, Pai, nas Tuas mãos todo o trabalho que acontece em Málaga, na Espanha. Pastor Gelson, a irmã Cláudia, os seus filhos, seu genro, Pai, trabalhando ali com aquela proposta de trabalho Total Fit, como que tem sido usado como uma ferramenta para falar de Jesus dentro do contexto da saúde e do esporte. Continue, Senhor, a sustentar esse trabalho, esse ministério. Faça, Pai, com que essa estratégia possa alcançar corações e almas de todos que ali participam. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fala, minha igreja querida, tudo bem com vocês? Estou aqui em nome da juventude para agradecer cada um dos irmãos que participaram, colaboraram e oraram pela nossa campanha do agasalho. No sábado passado, fomos lá na ONG A Esperança, que trabalha com crianças carentes ali do Parque Uziel, e fizemos a entrega das 130 camisetinhas que arrecadamos com os valores que os irmãos depositaram ali na conta. E além disso, levamos também todas as doações que arrecadamos ao longo dessas 3 semanas. Nós tivemos um tempo muito gostoso ali com as crianças, na parte da manhã do sábado. Eles aproveitaram muito a manhã, comeram bolo, chocolate, pipoca, lanche de pernil. Eles fizeram uma festa junina ali para eles, foi muito gostoso, eles aproveitaram muito. E você via no olhar ali daquelas crianças a alegria da gente estar ali com eles, sabe?
oferecendo comida, oferecendo a roupa e, acima de tudo, escutando eles e compartilhando ali a experiência com eles. Então estou aqui para agradecer infinitamente a vida dos irmãos. Não ficou faltando nenhuma criança ali receber as camisetinhas. Foi uma bênção, foi uma experiência extraordinária. Deus nos proporcionou um grande privilégio de estar ali com os irmãos. Peço que vocês estejam orando por esse ministério ali, Projeto A Esperança. O Robson trabalha não só com a população carente ali do Parque Uziel, entregando comida para eles todos os dias, mas também com a população de rua. Já fizemos muitos trabalhos com eles através da nossa juventude. Esteja orando por esse projeto. Estou aqui realmente para agradecer e louvar a Deus pela vida dos irmãos, que foi uma bênção. E não vamos parar, com certeza teremos mais aí mais para frente e manteremos todos vocês informados. Que Deus abençoe ricamente, querida igreja. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondida em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondida em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor.
perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Meu querido, minha querida, nós sempre queremos colocar nas mãos de Deus aquilo que está nos nossos corações como pedido. E nós temos ao longo desse mês agora de julho apresentado alguns pedidos da ordem espiritual. Como Deus tem amparado a nós fisicamente, materialmente, às vezes até emocionalmente, mas espiritualmente precisamos sempre do seu toque e sempre da sua presença. Vamos orar e vamos colocar essas questões nas mãos de Deus. Ó Pai, nesta noite nós te buscamos, Senhor, como igreja, como aqueles que já foram comprados e redimidos por Jesus Cristo. E agora, Pai, entendemos que nós precisamos e devemos encontrar em Ti não apenas as respostas das nossas perguntas e as soluções dos problemas, mas o amparo e todo o fortalecimento que nós desejamos e necessitamos no nosso dia a dia. Senhor, continue, Pai, a avivar a nós como os Teus servos, e não apenas individualmente, mas como corpo, como igreja. Pai, que a nossa igreja, a cada semana que passa, Senhor, ela possa estar mais e mais moldável em Tuas mãos. Faça, Pai, que o Teu Evangelho esteja invadindo cada canto e recanto dos nossos corações, colocando ali, Senhor, a alegria da Tua presença. Ó Pai, nos fortalece, Senhor, também com o Teu grande poder. Que o Teu amor possa nos envolver até o ponto onde nós, Pai, somos amparados em todo e qualquer desafio, toda desavença, toda dificuldade, que nós tenhamos a certeza da Sua presença, do Seu amor junto conosco, não importa as circunstâncias. E continue, Senhor, a nos dar sabedoria para sabermos como, Pai, melhor navegar as dificuldades da vida, o caminho que às vezes é tortuoso e é difícil, nos dá, Senhor, e nos reveste com a Tua sabedoria e o Teu discernimento. Usando assim, Pai, dessa forma, não apenas para o nosso fortalecimento interior, mas para que outras pessoas, ao observarem as nossas atitudes e ações, possam se sentir atraídos por Jesus Cristo, por algo que enxergam em nós. E colocamos, Pai, isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Santo Rei, Altíssimo, Poderoso, Criador, Soberano, Pai eterno, verdadeiro Deus. Não há outro nome igual. Não há outro nome igual. Tu és o Rei eterno, digno de louvor. A
Hoje, na série A Vida no Reino de Deus, eu vou falar sobre como vencer a preocupação, principalmente a preocupação com a nossa subsistência. Em outras palavras, se vamos ter o suficiente para o alimento, para a roupa, se temos filhos, para a educação dos nossos filhos, se as nossas necessidades de moradia, se vamos ter recursos para pagar as contas do dia a dia. Como vencer a preocupação? Mas o que eu vou falar sobre preocupação se aplica também a qualquer outra área que é fonte de preocupação na nossa vida. Questões na área profissional, na área dos relacionamentos, na área da saúde, qualquer outra área. Mas vamos hoje, baseado em Mateus capítulo 6, 19 a 34, falar sobre como vencer a preocupação com a nossa vida, com a vida diária, com o nosso dia a dia. Mateus 6, 19 a 34, Jesus nos fala sobre vários assuntos, mas, na verdade, todos eles vão encaminhar para tratar da preocupação que é tão natural ao ser humano. Mateus capítulo 9, 19, Mateus 6, 19 a 34, fala de dois temas predominantemente: o acúmulo ou a busca de riquezas e depois também a questão da preocupação. Dois assuntos que estão interrelacionados. E, na verdade, esta primeira questão, a riqueza da nossa vida, a busca dos tesouros, tem a ver também se vamos ou não viver preocupados. Creio que você já observou que nessa série A Vida no Reino de Deus, o Sermão do Monte, Jesus, desde o primeiro versículo do capítulo 5, todas as partes, todos os parágrafos desses capítulos, nos desafiam a tomar decisões. A vida do discípulo é a vida que demanda tomada de decisões. No capítulo 5, versos 1 a 12, nós vimos, por exemplo, que temos que escolher que tipo de vida vamos viver, quais serão as características da nossa vida. Ele fala das 8 bem-aventuranças, algumas delas, a opção por sermos mansos, sermos misericordiosos, sermos pobres de espírito ou humildes de espírito, sermos pacificadores, sermos até perseguidos por causa da justiça. Então, é uma opção. Que tipo de comportamento eu vou ter? Quais serão as marcas do meu caráter? Mansidão, pacificação, estar disposto a ser perseguido por causa da justiça, eu serei humilde diante de Deus. Então, são características, marcas do caráter do cristão. Vimos também que temos que optar como igreja e como cristãos, se vamos ou não ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos convoca, nos chama a sermos diferentes do mundo, sendo sal e sendo luz. Novamente, uma decisão de sermos diferentes para influenciar. Vimos também a questão da justiça do cristão. Nós não somos legalistas como os escribas e fariseus, que guardavam os mandamentos só de maneira exterior. Nós, pelo contrário, nós guardamos os mandamentos de todo o coração. Questões do adultério, do homicídio, do relacionamento com o nosso inimigo, a questão dos juramentos, a questão do divórcio. Nós temos uma justiça que vem do coração, fazemos a escolha de observar a lei de Deus, não apenas exteriormente, mas observá-la e segui-la de coração. Por fim, nós chegamos àquelas questões que dizem respeito à doação, à oração e também ao jejum. E aprendemos que, como cristãos, nós não agimos como os hipócritas, que fazem para serem vistos pelos homens e esperando a recompensa dos homens. Jesus nos diz que devemos orar de maneira diferente, orar no secreto, fazer doações em secreto e também jejuar sem transparecer que está jejuando, porque o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Portanto, o que nós aprendemos nesses 3 temas é, mais uma vez,
termos uma justiça de coração e buscarmos a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. E a semana passada falamos, inclusive, do detalhamento dessa oração, a oração do Pai Nosso. Nós vamos hoje, então, entrar no capítulo 6, versos 19 a 34. E mais uma vez, quando Jesus expõe esse ensino, ele nos desafia a uma tomada de posição, a fazermos escolhas. E o que eu vou falar hoje é muito importante. São escolhas muito sérias. São as escolhas que estão assim no centro da vida cristã. Eu vou dizer a você que só vamos viver realmente como cristãos, genuinamente como cristãos, se fizermos essas escolhas incentivadas por Jesus para a nossa vida. Jesus vai falar, então, para falar dessas escolhas, de um tema que é o tema da ambição do cristão. Em outras palavras, qual é a nossa aspiração? O que nós desejamos? O que nós ansiamos? Qual é o nosso objetivo? Ou quais são os nossos objetivos de vida? Quais são as nossas ambições? O que de fato nós mais desejamos? E ele vai dizer que essa escolha de qual vai ser a nossa ambição vai decidir, vai definir se viveremos preocupados, cheios de ansiedade, ou se viveremos uma vida livre, sem preocupação e sem ansiedade. Vou ler para vocês agora Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Eu convido você a abrir a Bíblia nesse texto, e eu vou ler esse texto na nova versão transformadora, em que Jesus diz o seguinte: ele vai nos dando instruções, e ao nos dar instruções, ele nos coloca diante de escolhas. Ele começa falando do relacionamento do cristão com os bens materiais, e que é isso que define se vamos ou não viver preocupados. O texto diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra tradução diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por isso, diz o verso 25, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Amém? Como vencer a preocupação?
ou a expressão preocupação significa preocupação, ocupar-se antecipadamente. O dicionário define preocupação como sendo uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Preocupação, que algumas vezes usamos como sinônimo de ansiedade, é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. É um pensamento dominante que se sobrepõe a qualquer outro. Quem que não sofre desse mal? Quem nunca ficou preocupado? Quem, de vez em quando, não fica preocupado? Quero dizer a você que quando o assunto é preocupação, motivos não faltam. Para ficar preocupado, motivos nós temos de sobra. Quero dizer a você que viver preocupado é humanamente natural. Você observou quantas vezes Jesus diz nesse texto, não se preocupem, ou fala da inutilidade da preocupação? Ele faz isso, ele dá tanto destaque, porque é humanamente natural ficar preocupado. Preocupar-se é natural. Viver sem preocupação depende de uma atitude, depende de uma disciplina. Jesus diz no verso 25, não se preocupem com a vida diária. Verso 27, ele pergunta, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Verso 28. E por que se preocupar com a roupa? Pergunta Jesus. Verso 31, ele afirma, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E o verso 34, não se preocupem com o amanhã. Queridos, o Sermão do Monte nos desafia a fazer escolhas o tempo todo. Hoje também somos desafiados a fazer algumas escolhas. E essas escolhas são o caminho para vencermos as preocupações. A primeira escolha para vencer as preocupações que temos que fazer é ajuntar tesouros no céu e não na terra. Para vencer a preocupação, precisamos escolher ajuntar tesouros no céu e não na terra. Jesus disse, não ajuntem tesouros aqui na terra. E verso 20, ajuntem seus tesouros no céu. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz, não ajuntem riquezas, que é a mesma coisa. Há aqui, queridos, 2 opções. Eu vou escolher se eu vou ajuntar tesouros, acumular riquezas na terra ou no céu. No Brasil, nos últimos anos, eu diria que particularmente nos últimos 5 anos, se tornou muito popular o tema investimentos. Muitos sites, muitos blogs, muitos canais no YouTube e também o surgimento de muitas corretoras ensinando as pessoas a fazerem bons investimentos. Isso é muito positivo. Eu tenho visto uma geração de jovens aprendendo a investir, porque eles sabem que não vão poder contar com a previdência do governo para a sua aposentadoria. Quando eles se aposentarem, não terá dinheiro para pagá-los. Então, há hoje, principalmente jovens, mas não apenas jovens, pessoas de várias idades, aprendendo, se aventurando no mundo dos investimentos e aprendendo a fazer investimento dos recursos que têm. Será que Jesus, ao afirmar, não ajuntem tesouros da terra, está proibindo fazer investimentos? Não, ele não está proibindo. Ele não está proibindo uma boa administração. Jesus não está aqui condenando provisionamento para o futuro. Jesus não está aqui proibindo e condenando um planejamento para a aposentadoria. Não, ele está proibindo, ele está condenando, ele está desestimulando o acúmulo materialista de bens. Isto é, você tornar o ganhar dinheiro, o acumular, o alvo da sua vida. Como diz aquele ditado que você, creio, conhece, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Jesus condena ao afirmar, não ajunteis tesouros na terra e ajuntem tesouros no céu. Ele está proibindo, ele está condenando, ele está desestimulando você fazer do dinheiro,
de adquirir riquezas, de acumular propriedades, alvo da sua vida. Você pode fazer boa administração, você pode fazer investimentos, você pode fazer provisionamentos, mas não pode fazer do dinheiro a razão da sua vida, das riquezas, do acúmulo, o alvo da sua vida. Queridos, deveria ser fácil para nós tomarmos a decisão de não ajuntarmos tesouros na terra. Porque Jesus diz que tesouros na terra, eles são incertos. Ele fala que traça e ferrugem consomem, os ladrões arrombam a casa e levam. Ele, falando em termos atuais, os tesouros na terra, eles são inseguros porque tem inflação que corrói o valor, temos as oscilações de mercado, temos os riscos inerentes ao investimento, temos a recessão. Aliás, quando falava de investimento, eu me esqueci de dizer, há pessoas se aventurando e aprendendo investir na bolsa de valores, nas mesas de aplicação, eles estão aprendendo. Mas é interessante como existe a inflação, as oscilações do mercado, os riscos inerentes ao investimento, a recessão, queridos. Mas mesmo assim, as pessoas continuam acumulando e depositando a sua confiança no dinheiro e nas posses, crendo que a segurança, o seu futuro está garantido, que eles poderão viver despreocupados, porque têm o suficiente para o presente e para o futuro. Essa semana, um comediante muito famoso trouxe à tona uma denúncia, uma acusação contra um banco no Panamá, em que ele afirma ter depositado 2,3 milhões de dólares e ele simplesmente, o banco retirou o seu dinheiro e na sua conta só tem 55 mil dólares. Vejam só, 2,3 milhões de dólares, então faça isso vezes 5 ou mais, isso aí dá mais de 11 milhões, tá? Então, ele disse que tinha, então, e o banco deixou só 55 mil dólares. Isso mostra a incerteza das riquezas. Seria fácil para nós, se observássemos esse ensino de Jesus, não acumularmos tesouros na terra. Mas vamos ver, a riqueza tem um poder de atração, tem um poder de Deus sobre a vida daqueles que se rendem a ela. Jesus diz: ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. O que são tesouros no céu? Tesouro no céu é tudo aquilo que você pode investir hoje e tem os dividendos, tem o retorno lá no céu do seu investimento. Queridos, nenhum investimento desses que eu disse passageiros, eles tem um valor eterno, mas há investimentos que eu posso fazer com os recursos financeiros aqui na terra que têm dividendos, que têm retorno no céu. Tesouros no céu, tudo aquilo que eu faço aqui hoje, toda a área na qual eu invisto, que tem impacto no céu. Quando você investe na sua vida, no seu caráter cristão, no seu relacionamento com Deus, quando você faz da sua comunhão com Deus o que é de mais importante, você está acumulando tesouros no céu. Quando você investe na obra missionária, quando você investe na ação social, quando você investe demonstrando amor para o próximo, usando o seu tempo, seu talento, suas oportunidades e seu recurso financeiro, que é o que o texto está nos dizendo, você realmente está investindo no céu. E no céu, os ladrões não entram, não podem roubar. O que você investe aqui na terra para dividendos no céu, que é o tesouro no céu, você nunca vai perder. São os únicos investimentos 100% seguros. Não estão sujeitos à crise financeira, não estão sujeitos à inflação, às oscilações do mercado ou da bolsa, não estão sujeitos às variações do mercado imobiliário, não estão sujeitos às falcatruas de qualquer grupo investidor. Nós devemos investir no céu. Então, queridos, como vencer a preocupação? Começa com uma escolha. Onde eu vou investir? Onde estará o meu tesouro? No céu
ou na terra? Céu ou na terra? Por que Jesus é tão direto? Por que Jesus diz de maneira assim tão taxativa, não ajuntem tesouros na terra, mas ajunte tesouro no céu? Ele explica, versículo 21, onde seu tesouro estiver, ali também estará teu coração. Ele está dizendo que o coração segue o investimento. O coração segue o tesouro. Ele está dizendo, se você tem os olhos, ele fala aqui dos olhos maus e dos olhos bons, se os teus olhos estão focados em ganhar dinheiro, em acumular dinheiro, se isso é o alvo da sua vida, você vai ficar cego espiritualmente. Você não terá visão espiritual, você se tornará um materialista, escravo do dinheiro. Portanto, queridos, para vencermos a preocupação, uma escolha se faz necessária. Não ajuntar tesouros na terra, que, volto a dizer, não significa boa administração, não significa bons investimentos, não significa a condenação disso, não significa provisionamento futuro. Significa fazer do dinheiro o motivo da sua segurança, a razão da sua vida é se tornar um materialista. Mas há uma segunda escolha, a quem vamos servir? Se vamos servir a Deus ou se vamos servir ao dinheiro? Então, para vencer a preocupação, é preciso fazer uma escolha, servir a Deus e não servir ao dinheiro. O verso 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por trás da escolha dos dois tesouros, ou de um dos tesouros que você faz entre dois tesouros, está uma escolha mais séria. A quem você vai servir? Se vai servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, em algumas traduções, trazem a expressão mamon. Se você vai servir a Deus e mamon. Mamon é a palavra aramaica, aparece no grego como mamona, que é a personificação do Deus riqueza. Tesouro, mamona. Se vamos servir a Deus e à riqueza. Queridos, dinheiro não é neutro. Dinheiro, muitas vezes, assume uma personificação, tem um poder. Vejam só, olha, acompanhe o noticiário de qualquer dia nos telejornais e tudo mais. Quase todos os assuntos envolvem dinheiro. Quase todos os assuntos, a ganância. Pensa na CPI agora, mas pensa em qualquer outra questão, pensa em alguns motivos de brigas, de morte, de divisão em família. Em quase tudo está envolvido em dinheiro. Quando o dinheiro governa a nossa vida, nós nos tornamos materialistas, nós nos tornamos adoradores, servidores do Deus Mamon. Mas nós temos aprendido, o cristão aprende, o cristão sabe que a vida não consiste na abundância dos bens que nós possuímos. Quando nós servimos ao Deus Mamon, quando tentamos até equilibrar, servir a Deus e a Mamon, que é impossível, nós nos tornamos insensíveis, materialistas, algumas vezes até exibicionistas, querendo mostrar nosso valor por aquilo que temos, nos tornamos completamente insensíveis às necessidades das pessoas, como disse, e também perdemos até a noção de valor, queridos. Vejam só o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, em que fala sobre a nossa relação com o dinheiro, os versos 17 e 19, Paulo diz, ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Deixa aqui colocar um pouquinho. Primeira coisa é dizer assim, não é para mim, eu não sou rico. Muito provavelmente, com poucas exceções, todos nós nos encaixamos nessa categoria. Nós temos mais recursos que a maioria, a ampla maioria da população. Poucos aqui dos que estão me ouvindo não se encaixam nessa categoria de ricos. Então, até porque no Brasil, você se está pagando imposto de renda, você já é considerado parte das classes intermediárias no Brasil. Vejam só, ele diz, ordena às pessoas que têm mais recursos, que não sejam orgulhosos, que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. E diz mais ainda, que pratiquem o bem e se enriqueçam, sim, com boas obras, sejam solidários, generosos, com isso acumularão um bom tesouro, aonde? No céu,
para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Queridos, esse texto nos diz então que nós devemos investir no reino dos céus, ou no tesouro nos céus, e devemos agora fazer a escolha de termos um Senhor na nossa vida, Deus, e não o dinheiro. Porque quando o dinheiro assume o lugar de Deus, deixamos de ser generosos, deixamos de ser solidários, nos tornamos algumas vezes exibicionistas, perdemos noção de valor, queridos, prioridades invertidas, tomamos decisões baseadas apenas no dinheiro, não na vontade de Deus, achamos que podemos equilibrar Deus e dinheiro e com isso falhamos. Não tente. Se você estiver tentando, você vai falhar, já se tornou escravo do dinheiro. Paulo diz isso no mesmo texto, 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10, ele diz: de fato a piedade acompanhada de satisfação ou de contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar, por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Vejam só, é que Jesus está nos dizendo lá em Mateus, ele vai nos dar roupa, alimento, comida, bebida. Mas os que querem ficar ricos, diz o texto, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores, queridos. Queridos, a segunda escolha para vencermos a preocupação é a quem vamos servir. E a escolha para vencer a preocupação é escolha servir a Deus e não servir ao dinheiro. E mais ainda, escolha servir a Deus usando o dinheiro para a glória de Deus. Um dos maiores problemas do cristianismo ocidental é o materialismo. A maioria dos cristãos se julga não materialista. Mas se fizermos uma pesquisa, um checklist da sua vida, se você fizer uma autoavaliação honesta, você vai reconhecer que é muito provável que você viva uma vida confiando na segurança, suposta segurança que o dinheiro, que as posses podem lhe dar. Dinheiro e investimentos tomam o lugar de Deus. Se você prioriza o ganhar e o ajuntar, Mamon já roubou no lugar de Deus. Mas diz a Bíblia, é impossível servir a Deus e a Mamon. Para viver sem preocupações, nós precisamos tirar Mamon do trono. Não podemos permitir que Mamon, as riquezas, assumam o trono do nosso coração. Por fim, a terceira escolha que temos que fazer é a seguinte: o que vai ocupar o nosso pensamento? As necessidades da vida diária ou o reino de Deus? Aliás, o texto fala exatamente disso. Por isso lhes digo, verso 25, que não se preocupem com a vida diária. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. A terceira escolha que temos que fazer para vencer a preocupação é a escolha de ocupar a nossa mente com o reino de Deus, aquilo de colocar como prioridade. Esse texto fala da relação entre preocupação e o nosso foco nas coisas materiais. Vou dizer a você, se o seu foco de vida, se a sua prioridade, se o que ocupa o seu pensamento é ganhar dinheiro, acumular dinheiro, não perder dinheiro, ter e ter mais posses, você tem muitas razões para viver preocupado. Muitas razões. Porque riqueza e posses são incertas. Se você ocupa o seu pensamento, se o que ocupa o lugar no seu coração, se o seu foco é ganhar, acumular, é ter cada vez mais, é querer ter sucesso financeiro, você tem razões para viver preocupado. Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor protestante da primeira metade do século XX, pastor que viveu na Alemanha, que lutou contra o nazismo, ele escreveu o livro O Discípulo, ou Discipulado. Ele diz: as riquezas parecem dar segurança e conforto ao coração humano, mas, na verdade, são a causa da ansiedade. Vejam só,
Ele está dizendo que as pessoas buscam acumular, buscam ter para ter conforto, segurança e não viverem preocupados. Mas ele diz que essa busca desenfreada, esse desejo de encontrar na riqueza segurança, é que é a causa da ansiedade e da preocupação. Se você tem como alvo, se ocupa o seu pensamento, o acumular, você tem razões para viver preocupado. Mas se você ocupa sua mente com o reino de Deus, se a sua oração é como a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, se é teu alvo de vida, se a sua postura, se os seus investimentos é para que o reino de Deus se expanda, você tem todas as razões para não viver preocupado. Vença a preocupação focando no reino de Deus. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão dadas ou acrescentadas. Que coisas? As nossas necessidades de roupa, de alimento, de bebida e todas as outras mais, de moradia, de educação, o que você precisa. O reino de Deus, se você ocupa o seu pensamento em ver mais pessoas sendo salvas, mais pessoas sendo alcançadas com o amor de Deus, mais pessoas sendo supridas de suas necessidades, se você tem como alvo combater as injustiças na terra, se você está focado em amar as pessoas e priorizá-las, você pode viver despreocupado, porque essas outras coisas que eu falei serão acrescentadas. Eu digo a você, a terceira escolha que precisamos fazer é se vamos ocupar o nosso pensamento, se vamos priorizar o reino de Deus ou a nossa vida diária. Vou dizer a você, trabalhe, seja um bom administrador dos recursos, invista, prospere, planeje a sua aposentadoria, mas não torne a riqueza, o acumular, o ganhar e não perder a sua ambição, a sua prioridade. Porque quando o reino de Deus é a prioridade, as outras coisas são acrescentadas. Mas quando buscamos as outras coisas, muitas vezes nem alcançamos a essas coisas e também não alcançamos o reino de Deus, queridos. Jesus está nos dizendo que todas as nossas necessidades são conhecidas por Ele. Ele diz que o nosso Pai Celeste conhece todas as nossas necessidades. Que aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, têm toda a razão de correrem e se ocuparem dessas coisas. Mas nós simplesmente fazemos a nossa parte. Nós trabalhamos, nós administramos bem, mas nós confiamos no Senhor que a tudo supre. Não inverta, não busque as outras coisas, porque você não vai tê-las. Mas busca o reino de Deus e as outras coisas nos serão dadas ou nos serão acrescentadas. Queridos, mais uma vez, nesse parágrafo, como todos os outros anteriores que eu compartilhei, nós somos, como discípulos, desafiados a fazer escolhas. E as escolhas de hoje são: onde vamos acumular tesouros? Onde estarão os nossos investimentos? No céu ou na terra? A quem vamos servir? A Deus ou a mamão ou o dinheiro? O que vamos enfocar? O que vai ocupar o nosso pensamento? A nossa vida diária, as suas necessidades ou o reino de Deus? Eu, ao terminar essa mensagem, gostaria de dizer, de poder afirmar, que mamão não é uma ameaça à vida dos cristãos. Mas eu tenho que dizer o contrário. Mamão é a maior ameaça na vida do cristão. Maior ameaça. Porque nós somos ensinados desde crianças a termos recursos para obtermos segurança. E aí mamão encontra a brecha e ocupa o lugar que pertence a Deus. Jesus diz que a verdadeira segurança só encontramos nele. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Mamão é um perigo muito grande. E o desafio de Jesus no sermão de ontem, nesse texto, Mateus 6, 19 a 34, hoje o desafio dele é: desentrone, tire mamão do trono. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Priorize o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas.
Qual é a sua escolha? Eu desafio você, ao final dessa mensagem, fazer uma avaliação de como você lida com dinheiro, com riquezas, com posses, com seus investimentos. E pense fazendo as seguintes perguntas que eu faço a você. Meus investimentos hoje indicam que eu estou acumulando tesouros na terra ou no céu? A quem de fato eu estou servindo? A Deus ou aos bens que eu possuo? Qual é, de fato, a minha prioridade? O que ocupa, de fato, o meu pensamento? As necessidades da vida diária ou o reino de Deus? Como vencer a preocupação? Foque nos tesouros no céu. Tenha Jesus ou Deus como Senhor da sua vida. Priorize o reino. Tesouros no céu, senhorio de Deus na sua vida e a prioridade do reino vão lhe levar a vencer a preocupação e, mais ainda, a glorificar a Deus, porque nós que fazemos parte do reino de Deus somos chamados para trazer ao nosso Rei toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E na maneira como nós administramos os nossos bens, a nossa ambição, é a ambição do cristão. Se a ambição do cristão, se a minha ambição, se a sua ambição for o reino de Deus, os nossos tesouros estarão no céu. O senhorio será de Deus sobre a nossa vida e a prioridade sempre será a expansão do reino de Deus. Que Deus nos ajude para que Ele continue no centro do nosso coração, reinando em nossa vida como Senhor a cada dia. É isso que nós desejamos e que nós possamos glorificar a Deus, portanto, dessa maneira. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero orar por você. Deus de amor, hoje fomos profundamente desafiados a termos a ambição, o alvo de vida, o objetivo correto. Nos ajuda a colocar em prática cada uma dessas escolhas e estarmos à altura desses desafios, Senhor. Nos ajude a investir em acumular tesouros no céu. Nos ajude, Pai, a servirmos ao Senhor e nunca às riquezas e posses. E nos ajude, Pai, a priorizar o terreno a cada dia. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus é o centro de tudo que é. Jesus é o centro de tudo que é. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus, Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti.
Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Pastor Elias, muito obrigado pelas suas palavras que nos ensinam nessa noite como fazer para vencer aspectos da preocupação, investindo nas prioridades do reino como discípulos, como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Que isso seja verdade na minha vida, na sua vida, meus queridos, e que Deus use essas palavras para nos fortalecer e motivar nesta nova semana. Eu quero convidar a todos que voltem nessa quinta-feira, às 19h30, nessa mesma plataforma virtual, para o nosso culto no metade da semana. Estamos atravessando estudos no livro de Filipenses com o pastor Manuel, e esta será o terceiro estudo dessa série. Não perca. Traga outras pessoas junto consigo, sempre com direito no final a uma sala Zoom de oração, onde todos são bem-vindos, não precisa ser membro da nossa igreja. Deus abençoe as suas vidas nessa noite, no início dessa nova semana, com a presença, com a paz e com a graça de Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja.